Olá, você está no canal Espírito Maker e hoje falaremos sobre log. O que seria um log, né? O log seria um registro que é realizado tanto pelo sistema operacional quanto por outros programas, né, que estão trabalhando junto com o sistema operacional em um determinado dispositivo. Pode ser ele um computador doméstico, pode ser ele um servidor, isso não importa. Sempre um log será gerado. Então, qual a finalidade da geração desse log? Tanto para verificação de erros, quanto para verificação da normalidade, ou simplesmente para registrar a atividade do usuário. O fato é que várias operações que fazemos, né, no nosso computador ali, vai acabar gerando um log em algum lugar. Quando a gente acessa um determinado site, um servidor na internet, isso também vai gerar um registro. Então, no contexto de segurança cibernética, de defesa cibernética, existem algumas ações realizadas pelo atacante, que a gente sabe quais são as ações, é de conhecimento, né, quais são, que acabam gerando log. Então é sobre isso que a gente vai falar, essa importância de salvar os logs, né. A gente tem uma das várias figuras aqui da Cyber Kill Chain, né? Nesse caso aqui é dessa empresa Varonis, que acabou desenhando dessa forma, né? Mas uma das fases aqui, da, do ataque cibernético em si, é a ofuscação. Então, o que seria essa ofuscação? Seria o atacante apagar os logs, né? Então ele vai lá no servidor, no computador onde ele está e tenta apagar os rastros, né? Porém, existe uma possibilidade de evitar que isso aconteça, ou pelo menos dificultar, que seria o envio desses logs a um servidor remoto. E é disso que trata esse vídeo. O autor desse artigo aqui, então, esse profissional aqui, o Michael Buchbe, acredito que seja assim que se pronuncie. O site que ele publicou esse artigo, então, está aqui, né? Eu gosto sempre de especificar quem é autor da notícia, deixar referência, eu gosto muito de fazer isso. E qual que seria o objetivo, então, do nosso servidor de log, né? Centralizar os registros das ações executadas por programas, sistemas operacionais e equipamentos. Ou seja, você pode ter um software embarcado, né? Ah, mas qual software embarcado? Aquela catraca que tem na empresa lá, que está ligada na rede, que provavelmente ela tenha suporte ao envio de logs. Então essa catraca, ela pode também ser alvo de algum tipo de auditoria. Então é interessante, além do software que faz o registro dessa catraca, é, registrar esses logs, né, que ocorrem no sistema operacional dela, né. Então, salvar os principais detalhes: nome do servidor, hora do evento, nome do programa, mensagem do evento. E esse nome do servidor aqui, aí entra uma outra regra, né, na verdade uma boa prática da segurança da informação, que é o inventário. É uma das primeiras coisas que a gente faz na maturidade, seguindo a linha da maturidade cibernética, seria a relação dos nossos ativos de rede. Então, é uma das primeiras coisas que a gente tem que saber, é onde estão todos os nossos ativos de rede e qual o nome de cada ativo de rede. Tem que ter um nome único para cada ativo. Não importa que seja um número, um código, o importante é que tenha uma identificação única para cada ativo. A hora do evento, e nesse ponto é necessário que tenhamos dentro da nossa rede um servidor de horas. Por que o servidor de horas? Justamente para que todo o horário fique sincronizado. Independente do nosso horário, da nossa empresa, do nosso local ali onde está localizado, né? O local onde está localizado é fogo, mas é isso. O local onde estão nossos equipamentos, eles fiquem com esse horário sincronizado, tá? O nome do programa e a mensagem do evento, que seria a parte mais importante, mas a gente tem que saber qual foi o horário que essa mensagem ocorreu. Vamos utilizar então o rsyslog, né, que tem até o nome da sigla dele ali, Rocket System Log, que ele é um software livre, que é capaz de receber uma grande quantidade ali do envio de logs. E pode fazer o armazenamento de várias formas, jogar numa base de dados, no arquivo,
ou enviar para um servidor remoto, como é o caso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos ter dois servidores RSLog, um funcionando como cliente e outro funcionando como servidor. Agora, qualquer equipamento que enviar na porta correta para esse servidor de log uma mensagem no formato que ele entenda, ele também vai gravar. Então não necessariamente apenas o Linux, pode ter outro equipamento ali com outro sistema operacional que pode enviar para o nosso RSLog, né, nosso servidor, essas informações. Nós vamos precisar de duas máquinas virtuais. Eu vou adotar uma outra rede que eu já fiz um vídeo da IDS IPS, eu apenas acrescentei mais um servidor, mas vocês podem fazer com apenas duas máquinas virtuais. É necessário apenas duas máquinas virtuais Debian para que possam fazer, Debian 11 nesse caso foi utilizado, para que se possa executar esse laboratório sem que tenha nenhum tipo de problema, né? Então a gente vai ter um servidor Linux modo texto, que vai ser o nosso servidor, e um Linux modo cliente aqui, pode ser modo texto também, mas nada impede que seja um servidor gráfico, seja um Ubuntu, por exemplo, não tem problema. Ambas as máquinas, né, com o RSLog instalado. Formato da configuração do RSLog, então ele tem esse formato, né, da configuração, que é dividido entre facilidade, prioridade e ação. Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, a nossa facilidade Alt, né, que geralmente ela salva, né, as autenticações de várias partes do sistema, de vários softwares do sistema, utilizam a facilidade Alt para fazer esse registro. A prioridade, que nesse caso aqui é notícia, né, poderia ser alerta, poderia ser erro, poderia ser qualquer coisa. E a nossa ação, que nesse caso está enviando para quem? Está enviando para um arquivo de log. E também a gente pode enviar para um servidor remoto, que é o nosso objetivo aqui. E podem notar que tem uma diferença entre essas duas configurações aqui, ó. Essa segunda aqui e a terceira. Uma está enviando apenas o alert, né? E a outra está enviando todos os logs para um servidor. Então é um servidor diferente, isso não importa muito. Pode enviar para dois servidores ao mesmo tempo. Vai depender da necessidade. Como eu disse antes, facilidades, então eu coloquei algumas facilidades aqui, a Alt, né? Altpriv, User, Cron, FTP. Essa tabela, essa documentação a gente acha facilmente no Foca Linux, ali num guia ali de Linux qualquer. Prioridade, né? Emergência, pânico, alerta, criticidade, erro, enfim. E a nossa ação, que seria mandar os dados para um usuário, para um arquivo, para um servidor, que vai ser o nosso caso. Isso vai depender da necessidade. E também ele pode ser enviado através de um pipe para algum outro filtro externo para executar essa configuração em algum servidor, algum software, alguma outra ação. Os arquivos de configuração, então, eles ficam localizados no etc.rsyslog.conf, né, o arquivo principal do rsyslog, e também podem ficar localizados dentro do rsyslog.d. Então você pode ter uma configuração personalizada para cada tipo de log dentro do rsyslog.d. Tomar sempre cuidado para não conflitar com as configurações do rsyslog.conf. Então vamos lá ao nosso laboratório. Temos aqui a nossa rede. Essa rede aqui eu já estou reaproveitando de outra aula, mas vocês precisam apenas de dois servidores, como eu falei. No meu caso aqui eu vou utilizar algum desses dois servidores, né? Ou os dois, depois na aula do servidor web, que eu quero enviar os logs do servidor web para o servidor de log, mas agora eu vou apenas fazer o envio de qualquer log para cá, tá? Então vão precisar exatamente aqui de dois servidores, né? Então um servidor de log e um servidor qualquer que vai ser o cliente, né? Qualquer um desses ativos aqui da rede pode ser o cliente. Então o cliente pode ser o servidor web, pode ser o SSH, se esse switch fosse gerenciável poderia ser o switch também, esse firewall, esse cliente, todos na prática teriam que enviar o log aqui para o nosso servidor de log. Existe também o gerenciador de log, aí seria algo mais gráfico, mas a gente vai falar adiante a respeito disso, né? Então só deixando claro aqui a rede que eu estou usando, mas vocês vão precisar apenas de duas máquinas dentro da mesma rede, de preferência as duas máquinas com a configuração em bridge, para que possam receber IP do roteador aí de vocês e possam acessar, né, essa máquina através do host ou através de alguma máquina, né, qualquer.
Então vamos fazer por partes, né? A primeira parte que a gente vai fazer é a configuração do nosso servidor de log, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se o rsyslog está instalado. Para isso vamos executar o comando apt-get update, né? Para ele atualizar a lista ali dos repositórios. Rapidinho. Vamos verificar se ele está instalado. Próximo comando, apt-get install rsyslog. No meu caso, ele já está instalado. Caso não tivesse instalado, qual seria o procedimento? O procedimento padrão, que seria a instalação, e depois executar o comando systemctl enable rsyslog, que no meu caso, eu digitei errado, lá, rsyslog, ele não retornou nada, por quê? Porque já está instalado, né? Já está configurado. Próximo passo, start, né, rsyslog. Start rsyslog. Ok, já está instalado. Vamos então na configuração do nosso servidor. Nano /etc, quem quiser usar Vim pode usar Vim. Nano etc rsyslog rsyslog.conf. Então, nesse caso, a gente vai ter que decidir. A gente quer usar TCP ou quer usar UDP. Cada um tem suas características. No meu caso, deixei habilitado as duas aqui. Então, eu habilitei esses módulos, descomentei essas duas linhas e deixei a minha linha tanto do DP, que são essas duas linhas, quanto a linha do TCP habilitada. Tá? Isso aí é uma escolha muito pessoal. Pode utilizar o DP como TCP. Só isso vai influenciar na hora da criação das regras ali do firewall. No nosso caso aqui está tudo padrão, né? Ok, não vou mexer mais em nada. Vou salvar e vou sair. O próximo arquivo de configuração será dentro da pasta, então, rsyslog.d, porque nós estamos trabalhando com rsyslog. Então vamos lá, eu já criei inclusive. Então cd /etc rsyslog.d, né? Então eu já tenho o arquivo criado aqui. Vou explicar esse arquivo. O que esse arquivo ele define, né? Ele vai definir em qual local, em qual formato será salvo os logs, né, recebidos pelo nosso servidor. Então a gente começa aqui com essa declaração template, abre parênteses, né? Nomeia aqui o nome dessa configuração, desse template, log remoto, tipo string, e recebe aqui em nossa variável string vai receber, né, o caminho do nosso do local, né, onde será salvo. É interessante sempre não deixar em varlog, né, para não confundir com os outros logs. Então aqui foi criado aqui um diretório srvlog, né, a gente tem que criar comando mkdir, já explico como fazer isso. E nós temos aqui uma variável, essa variável ela é do rsyslog. Existem outras variáveis que a gente pode configurar lá, mas nós utilizamos apenas o quê? A variável hostname, que ela fica assim realmente entre 2 percentuais em caixa alta, separado, né, aqui vai ser uma pasta que será criada para cada servidor que enviará ali o log. Então cada servidor vai criar uma pasta. E o nome do programa, pela nossa variável ali, program name, né? E seguido, né, tanto no começo da variável quanto no fim, a gente tem esse percentual, .log, fecha aspas aqui e fecha parênteses. E aqui embaixo a gente está dizendo que tudo será salvo, né? Tudo será salvo nessa nossa configuração aqui, template criada. Essa aqui é uma configuração bem simples. Vamos dar Ctrl+O, dar Ctrl+X. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, sempre que a gente faz uma configuração no rsyslog, é executar, né, restartar o serviço. Nesse caso, a gente vai usar o comando restart. Restart. Ok? Então,
Com base nisso, não ocorreu nenhum erro, não falou nada. Próximo passo, verificar o quê? Verificar o status do rsyslog. Então, em princípio está tudo certo, ele está ali habilitado, né? Ele pode anotar ali o enable, né? Tanto para o serviço quanto para né? Para aplicação em si. Enfim, o serviço está funcionando, está tudo rodando, tudo certo. Ok? Eu já havia criado essa pasta, cd srv log, e já tem algumas outras coisas aqui, né? Então, eu vou dar um rm, asterisco -r, ok? Agora não tenho mais nada, não tenho mais nada instalado aqui, tá? Não tenho mais nada instalado aqui nesse... não tenho mais nada na minha pasta, né? Vou verificar, beleza, ok. Então, agora o próximo passo, configuração do nosso cliente. Bom, configurando o nosso servidor web, então alguns passos serão bem semelhantes. Qual que é o primeiro passo? apt-get update, no caso apt-get install rsyslog, já está instalado. E antes de qualquer coisa, eu tenho que verificar, né, antes de fazer as configurações, se o meu servidor está se comunicando, né, com o meu servidor de log. No caso, meu servidor web com o meu servidor de log. Meu cliente, né, com o servidor. No caso, a figura do cliente agora será o servidor de log. Então, vamos lá, o IP do meu servidor de log é esse. Ok, se comunicando. Qual será o próximo passo, então? Próximo passo, eu tenho que executar a configuração no meu rsyslog. Caso aqui eu vou usar o rsyslog.conf mesmo. Então não preciso mudar nada no cabeçalho, porque nesse caso seria o cliente. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar então essa facilidade Alt, usar o Alt ponto asterisco, né? E vou enviar então para o meu servidor pelo método DCP, arroba 192.168.100.101 e vou especificar a porta, não precisaria, ele iria diretamente para 514, que é a porta padrão, mas vou especificar 514, ok, Ctrl O, Ctrl X. Se eu tivesse instalado o rsyslog pela primeira vez, eu teria que executar systemctl enable rsyslog, ok, e o meu start, né, rsyslog. No meu caso, vou até dar um restart aqui. Restart rsyslog. Ok. Eu vou dar um exit e vocês já vão entender o porquê. Dá um exit aqui, ok. Agora eu vou lá no meu servidor de log. Deixa eu verificar aqui no servidor de log. Ok. No meu servidor de log. E vou verificar se a pasta relativa ao servidor web já foi criada. Olha só. Então, o que eu estou observando aqui? vcd web. Ok. Eu já tenho algo criado aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me logar novamente em outra janela, né, no meu servidor web. Vamos lá. Ok. Vou executar uma tentativa de login aqui. Só que uma senha errada. Novo. Só para gerar log.
Novamente, errado. E agora da forma certa. Não, é outra senha. Vamos que girou mais log. Ok, agora executei, né, com sucesso o login e vou aqui verificar no meu servidor de log qual tipo de log foi criado aqui. Vamos lá. E ele já apresentou aqui que eu saí, né, e foi criada uma nova sessão para o usuário root, né. Então, por quê? Porque eu especifiquei apenas aquele tipo de login, apenas aquele login ali do alt, né. Então ele acabou gerando também o system log que provavelmente está usando aquela facilidade. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Fazer uma configuração um pouquinho diferente. Meu servidor web. Trocar aqui o meu servidor web. Ok. Vamos lá. Espera aí que não trocou ainda para o meu servidor web. Difícil a vida. Ok, agora trocou aqui. Se eu trocar, se eu tirar a facilidade alt, e substituir por tudo que foi gerado aqui no servidor, né, tudo que foi gerado, eu teria esse resultado. Ok? Vamos mudar aqui a janela novamente. Ok. Então podem notar que agora eu tenho algumas ações ali, porque eu habilitei todas as diretivas ali de log, né? Então nesse ponto aqui eu vou acabar recebendo muito log do sistema. Isso é muito pessoal, isso vai da necessidade dos senhores. Então nesse ponto a gente já percebeu que ele está recebendo ali o log lá do nosso servidor remoto, que é o nosso servidor web. Então a nossa configuração de log, essa primeira parte aqui, ela terminou, né? Então essa primeira parte do servidor terminou. Ok, dessa forma finalizamos o nosso vídeo ali sobre a configuração de um simples servidor centralizador de log, né? Como foi proposto no início aí do vídeo. Foi passado alguns conceitos e no próximo vídeo trataremos a respeito da configuração do nosso servidor web, enviando logs individualizados de cada virtual host configurado nesse servidor. Bom, agradeço a atenção, até o próximo vídeo.